Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Nós estamos mais uma vez prestes a iniciar mais uma aula do nosso curso Paulo de Tarso, do zero ao seu martírio em Roma. Tenho reforçado isso na abertura de cada aula. O desejo do meu coração é que você esteja sendo tremendamente abençoado, enriquecido, e que você esteja crescendo à luz dessa, eu diria, enxurrada de conhecimento que a gente tem verificado aqui, tecnicamente com segurança, teologicamente consolidado, e eu também espero em Deus que seja também tremendamente espiritual nesse processo de chegada até o seu coração. Espero que você esteja gostando muito desses nossos encontros aqui e que não fique só por aqui, que a gente tenha muitos outros encontros para a gente poder falar sobre personagens, para poder falar sobre enredos, livros bíblicos, tudo relacionado ao Novo Testamento. Eu tenho me dedicado nesse canal aqui para poder entregar o melhor para as pessoas que confiam na qualidade do ensino que eu tenho a transmitir, tá bom? Então, diante disso, nós vamos iniciar mais uma aula, é a aula de número 10. Nós vamos compartilhar a tela agora, você vai observar, já está aparecendo aí na sua tela. A aula de número 10 tem por título o Ministério de Estevão, líder dos helenistas em Jerusalém, pregador carismático, estrategista missionário e mártir de Cristo. Bom, antes de mais nada, eu quero apenas justificar por que nós estamos aí, né, nesse tempo de parêntese, eu diria, amadurecendo para a próxima aula, que tem por tema, finalmente, a conversão do jovem Saulo de Tarso. E eu tenho certeza que, embora a gente esteja amadurecendo as informações para quando lançarmos os olhos sobre a história e o bastidor da conversão de Saulo de Tarso, eu tenho certeza plena e absoluta que ficará amplamente mais fácil de se compreender a partir dessa aula passada, né, que eu falei ali sobre a possível, entre aspas, segunda igreja, a igreja dos helenistas, e agora, nessa aula de número 10, eu quero reforçar não só as características e as especificidades da igreja dos helenistas, como também as suas táticas evangelísticas e missionárias que, com toda certeza, comprometeram a permanência dos helenistas ali em Jerusalém. E o que isso tem a ver com Saulo? Eu diria que tudo, ao final dessa aula. Espero que você chegue a essa conclusão também. Essa imagem que você observa na tela é uma imagem de arte sacra, né? Você consegue observar ali na parte central e superior, né, as pessoas de Deus sentado e a pessoa de Jesus Cristo em pé, recebendo ali o mártir, o primeiro mártir da história da igreja, o jovem Estevão, e você tem ali, então, homens ensandecidos lançando pedras sobre ele. Então, lógico que é uma imagem simbólica, tá bom? Mas ela traz para nós aí um pouco da reconstituição da cena que esse rapaz, e de uma experiência, eu diria que até inigualável, que o Estevão teve, tá bom? Vamos lá, então? Lembrando que a gente ainda precisa se localizar geograficamente, e estamos localizados geograficamente aqui, ó, tá bom? Então, ainda estamos em Jerusalém. Acredito que na próxima aula a gente já vai para Damasco. Próxima aula a gente já vai para Damasco. E aí eu sempre coloco aqui, né, um resumão daquilo que a gente vai ver daqui para frente. Bom, essa aula ajusta-se como um parêntese na história cronológica de Paulo de Tarso, ao mesmo tempo em que é de fundamental importância, pois se trata do pano de fundo da sua conversão. De fato, é importante. Então, posso dizer isso para você com toda certeza? Eu não sei, sinceramente, não sei, não é vaidade, não. Mas, sinceramente, não conheço em seminários de teologia e até nesses influencers hoje, né, que trabalham com teologia, cursos de teologia, se tem aí a nível nacional um curso chamado Paulo de Tarso aí em ordem cronológica. Eu, sinceramente, não sei, tá? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, embora, repito, a gente esteja amadurecendo, lançando talvez até poucas luzes sobre o personagem em si, a aula de hoje é de capital importância para a gente poder compreender duas coisas. Primeiro, a natureza da raiva de Saulo. A natureza da raiva de Saulo. E, segundo, por que Damasco? Por que Damasco? Se dissemos há duas aulas
que ele não é um perseguidor em Jerusalém, me parece estar mais do que provado. Por que Damasco? O que Damasco tinha a ver com toda essa situação? Então, a aula de hoje é mais um avanço, mais uma maneira da gente poder avançar em direção a esse conhecimento que eu diria que a gente está chegando ali bastante sólido para considerar as informações, que já propusemos até aqui, bem como também as informações daqui para frente, tá bom? Continuando a leitura. Então, essa aula ajusta-se como um parêntese na história cronológica de Paulo de Tarso, ao mesmo tempo que é de fundamental importância, pois se trata do pano de fundo da sua conversão. A aula de hoje, então, tenciona mostrar como Estevão e Paulo são personagens próximos um do outro e, ao que tudo indica, Lucas deixou entrever isso em sua narrativa. Então, o que nós vamos entregar aqui na aula de hoje vai caminhar dentro dessa natureza. Então, primeiro, nós vamos tentar identificar aqui a natureza da raiva dele. Segundo, vamos tentar identificar no final da aula Damasco. E aí a gente vai fazer uma resposta que é, assim, minimamente interessante, embora pouco perguntada, né? Pouco perguntada. O Saulo de Tarso vai entroncar um movimento persecutório contra esses cristãos, motivado em quê? Eu disse para vocês, e eu acho que está chegando a hora da gente poder emitir uma resposta mais concreta, que é uma perseguição totalmente particular. É uma perseguição totalmente particular. Coisa dele, coisa dele. Ele quis entroncar, ele quis encabeçar uma ação persecutória contra os cristãos, e agora está chegando a hora da gente poder saber o que motivou esse jovem chamado Saulo de Tarso, tá bom? É isso que Lucas vai tentar deixar claro para nós, e eu vou tentar transmitir isso para vocês do início ao fim desta aula, aula de número 10, tá certo? Vamos começar então? Então, nosso primeiro tópico aqui é o ministério de Estevão. Repito, falamos na aula passada de maneira mais coletiva, não é? Sobre os 7 diáconos da igreja helênica, desculpa, ou da igreja helenista, não é? E agora a gente vai destacar aqui, evidentemente, 2. Vamos destacar Estevão e vamos destacar o Filipe. Agora, é claro, aqui, embora a gente esteja falando, né, de ações mais isoladas, é claro que isso precisa ser considerado dentro do bojo, portanto, tem muita relação, com toda certeza, com a igreja coletiva, né, dos helenistas, beleza? Bom, mais uma vez você tem uma imagem aí no canto esquerdo da sua tela, que dá para a gente aí um vislumbre. Eu, particularmente, gosto muito dessas imagens, porque são imagens que me remetem bastante ao sagrado, além de profundamente reflexivas, né? Então, não tem nada a ver com o catolicismo aqui, tá? Isso aqui é mesmo só para a gente poder trazer algum tipo de reflexão, e inclusive fazer aí uma jornada na máquina do tempo e tentar voltar lá até o século I da era cristã, que eu, particularmente, gosto muito, né? A minha área de especialização é a área de cristianismo das origens, né? Eu gosto dessa área de cristianismo ali do século I, eu tenho me dedicado a minha vida, eu diria, a estudar o cristianismo das origens, e agora transformando isso em curso para poder chegar até você, beleza? Então, sem mais delongas, vamos então à exposição. O ministério de Estevão, primeiro parágrafo. Não há dúvidas de que Estevão é uma figura de altíssima influência na comunidade dos helenistas, e a conversão dele deve ter provocado rupturas em massa, migrando boa parte de helenistas à Igreja dos 12. Falamos isso na aula passada. Então, qual é a informação aqui? Estevão provavelmente é um dos homens afetados pelos sermões de Pedro, que a gente não tem condições de dar nome àquela quantidade numérica expressamente grande, né? 3.000 vidas, depois sobe para quase 5.000 vidas, e dentro daquele grupo subentende-se que entra o Estevão. Estevão era uma figura de altíssima influência naqueles cultos aos sábados nas sinagogas dos libertos, ou sinagoga dos libertos, e não sabemos explicar como, provavelmente afetado pelos sermões de Pedro, Estevão integra a Igreja dos 12. A Igreja dos 12. Passado um tempo, Lucas simplesmente embarca para nós aquela sessão que eu chamei para você do expediente literário, e ele, então, elenca pessoas ao lado de Estevão. Homens, você tem mais 6 que compõem aí o elenco dos diáconos, Atos capítulo 6, versículo 4 ao 6, e você tem um punhado de viúvas helênicas,
que estão desprezadas na divisão da comida ali, do alimento cotidiano. Então, a gente pode partir com segurança dessa informação. Estevão era uma figura de altíssima influência na comunidade dos helenistas, e a conversão dele deve ter provocado rupturas em massa, migrando boa parte de helenistas à Igreja dos Doze. Isso já adiantando para o incômodo de quem ficou. Para o incômodo de quem ficou. Isso é Saulo de Tarso. Sabe-se, além disso, que na Igreja dos Doze, os helenistas tiveram bem poucas oportunidades, restando somente o, abre aspas, o servir às mesas, fecha aspas. Por mais que fossem tecnicamente mais qualificados que os 12, também, novamente, conteúdo da aula passada. Sabiam mais de cristologia, sabiam mais recorrer à escritura, conheciam mais de uma teologia, digamos assim, né? Considerando duas naturezas, natureza divina e natureza humana, já conheciam de literaturas missionais, tá certo? Eram bilíngues, eram pessoas com uma mentalidade cosmopolita, mas, então, considerando esse peso, eu diria que até mais importante do que tudo que eu acabei de descrever, eles não foram testemunhas oculares, não caminharam com Jesus desde o batismo de João, bem menos viram a ressurreição de Jesus. Então, diante dessa singular experiência, os helenistas realmente gozaram de privilégios menores, eu diria, né, de posições não tão elevadas ou não tão singulares, tais como os apóstolos, os 12, tiveram. É importante que se deixe isso claro. Mas, tecnicamente falando, teologicamente falando, intelectualmente falando, os helenistas eram mais qualificados. E aí eu quero colocar aqui na conta de Deus, Deus não ia jogar isso fora. Deus não ia jogar isso fora. Até porque Lucas tem um intento, aí eu vou colocar aqui, né, no segundo parágrafo, Lucas tem um intento que é levar o cristianismo de Jerusalém para o restante do mundo. Então, como disse para vocês também na aula passada, os helenistas vão ser o grupo aí que que Lucas vai se valer para levar esse cristianismo da Judéia para o mundo, eu diria assim, tá bom? Então vamos lá, segundo parágrafo. Contudo, as pesquisas bíblicas do século XX e XXI revelam que os judeus helenistas atuaram por conta própria. Repito, peço perdão também aí por estar insistindo, conteúdo da aula passada. Né? Então, eles acabaram desenvolvendo uma modalidade relativamente independente e autônoma, porém sem a ciência e autorização da comunidade dos 12, o que pode ter custado a vida de Estevão, a expulsão dos sobreviventes, indo todos eles para a Antioquia dos Orontes ou Antioquia da Síria, e sem nenhum tipo de intervenção apostólica. Tristemente, nenhum tipo de intervenção apostólica. Depois eu vou amadurecer isso, ainda na aula de hoje. Então, me parece que os helenistas foram sobremodo ousados, não é? Não encontraram grandes espaços para poder pregar nas ruas, na companhia dos 12, até porque havia o critério, só pode pregar quem foi testemunha ocular, portanto, só os apóstolos, as testemunhas oculares e a família de Jesus. Os helenistas não deixaram barato. Não estou dizendo aqui que havia algum tipo de rivalidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas os helenistas tentaram servir de outra maneira e desenvolveram uma espécie de comunidade relativamente autônoma. E isso, de fato, vai custar a vida de Estevão sem uma intermediação apostólica. Já respondendo, né, para não fazer suspense, talvez, já quem diga, há autores que se perguntam por que os apóstolos não fizeram absolutamente nada para poder intervir no processo que condenou Estevão. Por quê? Por quê? Vamos lá. Terceiro parágrafo. Bom, como já falamos na aula 9, desculpa, gente, na aula passada, já é certo que Lucas ligou o cumprimento de Atos 1:8 à ação dos helenistas e não aos 12. O que é novidade nas pesquisas, e aí eu digo para você que eu acho que é uma aula que não é brincadeira, não. Ela é revolucionária, O que é novidade nas pesquisas, e eu trago isso aqui para você, gente, eu estou trazendo essa novidade para você, uma novidade que você não consegue acessar, não é? Em canais de Instagram, pelo menos eu nunca acessei. Olha que eu sou antenado na produção de conteúdo teológico a nível nacional. Então, continuando, eu estou valorizando porque eu sei a qualidade do que vou entregar aqui agora.
Então, vamos lá. O que é novidade nas pesquisas é que essa missão se deu antes da morte do Estevão e, portanto, antes da expulsão dos sobreviventes. E isso pode estar no pano de fundo da sua morte em Jerusalém. Vou tentar melhorar aqui agora com as minhas palavras, não que o parágrafo não seja meu, é meu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a vida inteira, escola bíblica dominical, seminário de teologia, qualquer outro canal de comunicação no tocante a esse tema, costuma dizer da seguinte maneira: a igreja estava muito parada na cidade de Jerusalém e Deus mandou uma perseguição, e depois da perseguição eles se espalharam, cresceram, se internacionalizaram e foram para diversos continentes da bacia do Mediterrâneo, diversos países da bacia do Mediterrâneo. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que houve missão antes da perseguição e vou dizer que a perseguição se deu exatamente porque descobriram a missão. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como isso é revolucionário! Vou repetir para não dizer que escapuliu. Todo mundo diz que a igreja em Jerusalém estava quieta, pacata, e Deus mandou uma perseguição para que após a perseguição houvesse expansão. Eu não creio mais nessa possibilidade, já acreditei, já reproduzi durante a minha vida pastoral e assim por diante. Conhecendo, a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai pesquisando, a gente vai crescendo, eu cheguei à conclusão no sentido oposto. Houve missão antes da perseguição ou antes da expulsão, e a perseguição e a expulsão se deu justamente porque descobriram a missão. E isso tem tudo a ver com a raiva do jovem Saulo de Tarso, bem como também tem a ver com o olhar que ele vai ter para a cidade de Damasco, na Síria. Damasco, na Síria. E aí, para a gente começar a fundamentar, a gente já vai começar aí já com esse peso pesado, que são os irmãos gêmeos, os irmãos Stegman, eles são conhecidos assim, os irmãos Stegman, e eles têm esse parágrafo no seu livro, na página 252, o título do livro é História Social do Proto-Cristianismo, os primórdios do judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. Essa é a capa do livro, que você consegue observar na parte esquerda inferior do seu vídeo, tá certo? E eles colocam esse seguinte parágrafo aí na página 252 do seu livro, abre aspas, a perseguição decorreu de uma expulsão de Jerusalém após a morte de Estevão, ponto. Agora, observe, tarjado na cor amarelo, mas chama a atenção sua nota de que os apóstolos estavam excetuados disso. É uma informação que eu vou dar depois, ainda na aula de hoje. Ou seja, a perseguição starta em Jerusalém e os apóstolos não são expulsos. Os apóstolos, que eram os principais cabeças, figuras conhecidas, não acontece absolutamente nada com eles em tese. E aí, então, volto, né, a ler o parágrafo aqui dos irmãos Stegman, eles colocam para nós, por conseguinte, é mais plausível que a missão dos helenistas entre os judeus da diáspora, já expliquei, o que são os judeus da diáspora? São os judeus espalhados pela bacia do Mediterrâneo, uma comunidade internacional que chegava a quase 5 milhões de judeus, em contraposição aos judeus palestinenses ou autóctones, que não chegava a 55 mil, dependendo ali dos dados do autor, né, dos livros que a gente consulta, de 55 mil a 70 mil, e na época das Páscoas de 5 milhões, quase 300 mil, digamos assim, né, enchiam a Palestina para a comemoração da festa das Páscoas, a festa da Páscoa e as outras festas. E os demais judeus, eles se reúnem todos os sábados em sinagoga, tá bom? Então, é isso, em tese, que a gente define como o movimento judaico pela diáspora, tá certo? Vamos lá. Continuando. Por conseguinte, é mais plausível que a missão dos helenistas entre os judeus da diáspora, sobretudo entre não-judeus, tenha sido a razão e não a consequência. Está aqui, provei meu ponto. Eu provei meu ponto com 2 irmãos gêmeos, especialistas em literatura do Novo Testamento, alemães, e deixaram esse livro aí escrito, os 2 já estão mortos, tá bom? Em língua portuguesa que você pode acessar, História Social do Proto-Cristianismo. Então, o que eles estão dizendo?
Então, na verdade, a missão dos helenistas, e aqui eu quero vincular nominalmente o Estevão e o Filipe, ela foi a razão da expulsão e não a consequência. Uau, uau! Continuando, talvez este também seja o pano de fundo propriamente dito do martírio de Estevão, viu? Em todo caso, para Lucas, os helenistas representam um elo de ligação com a missão entre não-judeus, logo também assumida por Pedro fora de Jerusalém. Essa é uma parte que eu também vou guardar para uma outra ocasião, também na aula de hoje. Também na aula de hoje. Ou seja, aqui já vou adiantar. Quando os helenistas, após a morte de Estevão, fogem de Jerusalém e começam a se espalhar por diversas regiões da Palestina e também fora, né, já considerando Damasco, o Pedro sai para poder fazer algumas missões e descobre um monte de igrejas. Um monte de... Quem plantou essas igrejas? Quem plantou essas igrejas? Vou explicar, e vou explicar, inclusive, na aula de hoje. Inclusive, ele já encontra uma menina que somente ela ganha, em toda a Bíblia Sagrada, o termo discípula, a tal da Dorcas. Não é? Discípula Dorcas. Quem formou essa menina? Quem formou essa menina? Bom, os apóstolos estão fora disso, porque nenhum deles saíram de Jerusalém. Opa! Começa, portanto, a tornar mais claro o entendimento de que houve missão antes do banimento, houve missão antes da expulsão, houve missão antes da morte de Estevão. E a morte de Estevão é a razão, ou seja, a razão da morte de Estevão foi talvez porque descobriram que ele estava, digamos assim, se infiltrando por determinadas regiões dentro da Palestina e talvez fora, e estava fazendo um movimento de conversão no sentido reverso. Tá bom? Vamos lá. Observe. Em todo caso, para Lucas, os helenistas representam um elo de ligação, como eu acabei de ler, tá certo? E depois o Pedro vai entrar no cenário, principalmente quando ele vai na casa do Cornélio. Cornélio já é cristão. Cornélio já é cristão. O Cornélio é um, abre aspas, temente a Deus, fecha aspas, que era a terceira, ou a primeira categoria, né? A primeira categoria de chegada de um pagão ao judaísmo, digamos assim, né? Ele deixava de ser um pagão e ele se convertia, né, em uma espécie de temente a Deus, tá certo? Então, ali já é um tipo de aproximação do Cornélio com o cristianismo, tá bom? Mas isso aqui também não é um assunto que nos cabe agora, então só estou dando uma informação para poder ficar registrado num vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Vamos lá. Então, continuando. Então, tudo indica que essa missão se deu antes da expulsão. Agora, olha a tarja preta, porque não é brincadeira, não. Vale ouro. Vale ouro. Então, o que acontece? Quando o Pedrão sai e observa várias comunidades cristãs que carecia de um selo apostólico, é verdade, não podemos negar, não foi decorrência de reflexões teológico-estratégicas dos apóstolos. Agora, olha a tarja vermelha, mas a reação destes a fenômenos carismáticos entre os não-judeus pelos helenistas. Esquece, eu te digo. Quando os apóstolos viram, quando eles começam a sair de Jerusalém e percebem um monte de igrejas, ele, caramba, quem plantou essas igrejas? Quem plantou esses núcleos de difusão do cristianismo na Palestina e fora? Estamos amadurecendo para mostrar tudo para vocês. Então, eles começaram a fazer missões também. Aí, olha o que os irmãos estegmas colocam para nós. Não foi decorrência de reflexões teológico-estratégicas dos apóstolos, ou seja, eles não estão pensando em fazer as missões, né, porque refletiram sobre a incumbência de Deus. Eu quero que vocês preguem de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas não, eles fazem um processo de reação a fenômenos carismáticos entre os não-judeus pelos helenistas. Então, na verdade, quando os apóstolos viram que os helenistas estavam fazendo missões, eles então se atentaram e decidiram fazer também. Até mais prova do que Atos capítulo de número 8, o Lucas coloca para nós. Quem chega primeiro em Samaria é Filipe, depois que Filipe vai, quem vai depois? Pedro e João, pô. Pedro e João vão lá, impõem as mãos, o batismo com o Espírito Santo cai sobre as pessoas pela imposição dos apóstolos e está tudo resolvido. Então, me parece ficar bastante claro
que os helenistas fazem o trabalho de crescimento e de espalhamento primeiro, e os apóstolos vão chegando depois, não como uma reflexão teológico-carismática, errei, não como uma reflexão teológico-estratégica dos apóstolos, mas uma reação a fenômenos carismáticos que os helenistas estavam fazendo. Palminha para os helenistas, né? Os caras aí realmente eram fortes. Vamos continuar, então? Então, muito bem. Observe agora, mais uma vez, o nosso laserzinho. Vamos lá. Então, aqui. Os apóstolos estão aqui. Os helenistas estão aqui. Saulo de Tarso está aqui. Vai entrar no radar agora Damasco. Damasco vai entrar no radar. E como disse para vocês no início da aula, a gente precisa dessa informação, pois sem ela não saberemos explicar a motivação de Saulo por pegar cartas com os judeus em Jerusalém e ir para Damasco perseguir cristãos. Então, vamos começar agora identificando pelo menos duas regiões que para nós é muito importante para o nosso curso. Tá bom? Então, eu poderia mostrar outras comunidades, como vou mostrar, mas eu quero dar ênfase maior, primeiro, na região de Damasco, que é o que nos interessa, e depois eu vou falar sobre outras regiões, por enquanto só Damasco. Então, agora vem a grande pergunta. Quem levou o cristianismo para Damasco? Os apóstolos, com certeza, não foram. Vamos ler, então, cada parágrafo. Não há evidência bíblica que prove que a comunidade cristã em Damasco tenha sido implantada pela via apostólica. Zero possibilidade. Então, zero possibilidade. Então, a primeira possibilidade que a gente vai agora excluir é que Damasco era uma comunidade cristã fundada pela via apostólica. Não. Temos outra que a gente pode dizer que não foi fundada pela via apostólica, a comunidade de Roma. A comunidade de Roma. Com certeza, a comunidade de Roma, tá? A comunidade de Roma não foi fundada pela via apostólica. É o primeiro fator. Bom, e agora uma novidade que continua, né, de acordo com o que eu estou falando desde o início da aula. Bem como também não foi implantada pelos helenistas refugiados. Opa, os helenistas refugiados não fundaram Damasco. Damasco existe antes, a comunidade cristã. A comunidade cristã de Damasco existia antes da morte de Estevão, que é o que faz sentido na minha aula aqui hoje. Não há evidência bíblica que prove que a comunidade cristã de Damasco tenha sido implantada pela via apostólica, zero possibilidade, bem como também não foi implantada pelos helenistas refugiados após a morte de Estevão. Segundo Lucas, os refugiados chegaram à Fenícia, à ilha do Chipre e à Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria. Então, você preste atenção em Atos capítulo de número 11 e o versículo de número 19 a 20. Preste atenção. Eu vou ler aqui para a gente poder se situar melhor também. Um instante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e o versículo é o versículo 19. É dito assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia. Daqui a pouquinho, mas olha aqui, o laserzinho aqui, ó. Fenícia, tá aqui, ó. Fenícia, beleza? Caminharam até a Fenícia. Chipre, que é a terra de Barnabé, o mapa não consegue mostrar agora Chipre, e Antioquia dos Orontes, que é também Antioquia da Síria, que fica mais para cima aqui, tá? O laserzinho vai chegar no topo aqui, mas a Antioquia da Síria é mais para cima, embora seja na Síria. Damasco e Antioquia, ambos, dentro do país que hoje chama-se Síria, tá bom? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, eles ainda não estão pregando para os gentios, o que significa dizer que esses helenistas refugiados, agora os helenistas refugiados, eles vão se espalhar para essas comunidades, levando o mesmo pressuposto que conduziu a missão, tanto de Estevão como também do Filipe, tá bom? A missão do Estevão como também do Filipe. Qual é, Douglas? Calma, tá muito cedo ainda para poder dizer, mas eu vou dizer ainda nessa aula, tá bom? Então, fica tranquilo. Vamos lá, continuando.
O que prova que Damasco não foi fundado pela via apostólica e que também não foi fundado por helenistas refugiados é a vida do Ananias de Damasco. Ananias de Damasco, né, a tradição chama ele de bispo de Damasco, o batizador do jovem Saulo de Tarso. Ele não é um refugiado da perseguição em Jerusalém. Uau, isso aqui para mim foi libertador quando eu descobri. Foi libertador. O Ananias de Damasco, batizador de Saulo, quando Jesus aparece para ele, para poder falar que Saulo está chegando na cidade, está cego, tombado ao chão, e que ele precisa ir lá para poder fazer uma oração para a cura de Saulo de Tarso, vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, ele diz exatamente isso aqui, ó, em Atos 9:13. Senhor, muito tenho escutado dizer desse rapaz. Então, Atos capítulo de número 9, por gentileza. O versículo é o versículo de número 13. É dito assim, Atos 9:13. Eu leio. Senhor, não, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? De muitos ouvi. Então, de muitos ouvi. Então, os Ananias ouviu de quem? Provavelmente o Ananias ouviu dos refugiados. Ótimo, tá certo. O que a gente precisa considerar igualmente como certo é que se ele ouviu dizer a respeito de tudo o que está acontecendo em Jerusalém, observe o meu laser, o Ananias já é um cristão de relevância em Damasco. Aí observa o laserzinho. Os refugiados saem e contam para ele, Ananias, a coisa não anda boa lá em Jerusalém não, hein? A coisa não anda boa em Jerusalém não, tá? Então, é a prova que a gente tem e precisa para poder afirmar que aqui em Damasco já tem núcleo de difusão da fé cristã antes da chegada dos refugiados. Uau! Excelente! Excelente! Para mim, revolucionária essa informação para quem não sabia. Então, logo, precisamos, número 1, dizer que essa comunidade não tem ligação com a via apostólica. Número 2, ela não foi fundada após a chegada dos refugiados, porque os refugiados já chegam dando notícia para o Ananias. Ananias, a situação em Jerusalém não está boa. E ele, quando Jesus aparece para ele, diz, Senhor, de muitos tenho ouvido dizer a respeito da ação desses homens. Uau! Então, já tem cristianismo carismático em Damasco antes da ciência dos apóstolos e antes também da chegada dos helenistas refugiados. Meu pai amado, eu, como costumo dizer para os meus alunos, valeria o bilhete. Valeria o bilhete. Valeria o bilhete. Vamos continuar. Bom, conclui-se então, terceiro parágrafo, conclui-se então que o cristianismo em Damasco expandiu-se dos helenistas em Jerusalém, tendo em vista que Damasco era caminho de entrada para quem vinha por terra do Oriente e, ao que tudo indica, já incomodava a comunidade helênica radical fixada em Jerusalém. Opa! Saulo de Tarso está sabendo que o Estevão, seu ex-companheiro de sinagoga dos libertos, anda aprontando em Damasco, hein? Anda aprontando em Damasco. Meu Deus do céu, meu coração irradia de emoções espirituais. Conclui-se, então, que o cristianismo em Damasco expandiu-se dos helenistas em Jerusalém. Não estou falando dos refugiados. Tendo em vista que Damasco, tarja vermelha, atenção, era caminho de entrada para quem vinha por terra do Oriente. Quantos passavam ali pela porta de Damasco? Não faço a mínima ideia. Mas você tem pelo menos um potencial de 5 milhões de indivíduos. Quantos desciam? Dei os dados aqui. Se dessem 200 mil indivíduos ali por terra, eles vão passar por Damasco.
Eles vão passar por Damasco. Meu Deus! Não se esqueça que Jesus veio aqui, ó, Cesaré de Filipe, tá? Jesus esteve aqui numa colônia lá com os discípulos para poder confessar diante deles que era o Cristo, que era de fato o Messias, viu? E aí é daqui que Jesus começa a fazer a sua jornada de peregrinação, descer para viver a sua última semana na cidade de Jerusalém, viu? Só para você ter uma dimensão do que o que eu estou falando procede biblicamente e também de acordo com essas pesquisas teológicas aqui que eu tenho muito zelosamente passado para vocês com bastante carinho, tá bom? Então vamos lá. O que levou Estevão e sua turma a conduzir uma base cristã na região de Damasco? Ora, eles estão proibidos de desenvolverem pregações e vida cristã em Jerusalém, porque aqui é o colégio apostólico. Então, eles já cientes desse movimento de peregrinos, que se aglutinavam em Jerusalém, muitos deles paravam ali naquela sinagoga dos libertos. Observe as aulas passadas que eu já disse isso para vocês, nas aulas passadas. Ele inteligentemente vai implantar uma base em Damasco, para poder pegar todo mundo que vem por terra para Jerusalém, vai passar aqui na base de Damasco. E sabe quem está ali? Bom, o nome mais famoso para a gente é o Ananias de Damasco. Então, em tese, o Ananias, ele é um discípulo de Estevão. Não estou provando, tá? Eu só estou aqui, pelo menos, colorindo a sua imaginação. Tá bom? Estou dando vazão aqui à minha imaginação, tentando te dimensionar dentro de tudo que está acontecendo e te transportar para essa realidade. Mas isso aqui eu tenho que ser franco com vocês, eu não tenho certeza, viu? Isso aqui é só apenas uma sugestão. Então, provavelmente, o Ananias, ele tem algum tipo de ligação com o trabalho de Estevão. Ele é de Jerusalém? Não, muito tenho ouvido dizer. Senhor, muito tenho ouvido dizer. Então, provando que Damasco não é via apostólica e não é via dos helenistas refugiados. É, portanto, a missão que antecede a perseguição. Repito, é a prova de que em Damasco houve missão antes da perseguição e também antes da expulsão. E aí eu já vou responder para você. É aqui que o Saulo bate o olho e diz: então quer dizer que eles estão tentando atrapalhar a descida dos peregrinos para Jerusalém, não é? Então é aqui que eu vou agir, eu vou simplesmente remover essa base, vou destruir o cristianismo em Damasco, aí aula que vem, né? E vou ignorar um pouquinho Jerusalém, porque aqui está o colégio apostólico. Isso aqui, aula que vem. Então vamos lá, continuando. Retomando a leitura. E ao que tudo indica, esse trabalho ali capitaneado por Estevão já incomodava a comunidade helênica radical fixada em Jerusalém, ou seja, os não convertidos. Saulo está nesse grupo, sempre disposta a acolher novos membros em suas sinagogas. Opa! Então, essa galera que passa por Damasco, antes de vir para o templo, se for peregrino, tá? Se for peregrino, vai passar na sinagoga dos libertos. E aí, começando aqui a imaginar, rapaz, o número está diminuindo, tem gente que está voltando de Damasco para sua terra natal, tem uma galera que agora já não dá mais a importância para o templo como nós há décadas damos importância para o templo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é uma base cristã em Damasco, meu amigo, que estava dando um prejuízo na descida de peregrinos. Vamos continuar? Então, vamos lá. Essas sinagogas fixadas em Jerusalém, estou falando agora daqueles que não foram afetados pelo ministério de Estevão e que, portanto, permaneceram lá, não é? Eles estavam sempre dispostos a acolher novos membros em suas comunidades, as quais também serviam de albergues para os peregrinos judeus da diáspora. Já expliquei isso em aulas passadas. O nosso curso está na nossa plataforma, você pode acessar a hora que você quiser, caso haja a necessidade, se você, por alguma razão, está esquecido do que nós conversamos já em aulas passadas, tá certo? Vamos continuar? Muito bem. Vamos agora fundamentar ainda mais as nossas teorias com esses grandes homens, não é? Do tempo presente, como é o caso do Justus González,
Ele coloca no seu livro Atos, o Evangelho do Espírito Santo, na página 150, a fonte de onde eu extraí esse pensamento que eu coloquei aqui à sua disposição. É dito assim na página 150, abre aspas, se sugere que por Damasco ser um lugar pelo qual muitos peregrinos da diáspora passavam a caminho de Jerusalém, as autoridades judaicas de Jerusalém tinham interesse em especial em advertir suas contrapartes de Damasco a respeito do perigo da nova heresia, ou talvez até mesmo de que a notícia já chegara a Jerusalém, tarja vermelha, indicando que a nova fé já alcançara algum progresso em Damasco. Saulo está aqui, tá? Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Porque Saulo deseja perseguir os cristãos em Damasco. Verdade número um. Damasco já estava sendo impactada negativamente para eles, para nós positivamente, com o número de conversões que estava acontecendo na região de Damasco, o que evitava o convertido de descer até o Templo de Jerusalém. Daqui a pouco eu vou falar novamente sobre o templo. Por enquanto, só essa informação. E talvez o Saulo de Tarso desejou ir a Damasco, e já vou explicar também nas próximas aulas. Damasco tem muitas sinagogas, e tentar ali fundamentar, municiar os não convertidos, né, acerca de como combater essa nova heresia cristianismo, na mentalidade deles. Então, está aqui a explicação do interesse de Saulo de Tarso por perseguir os cristãos em Damasco. Damasco era o local onde obrigatoriamente cruzavam em direção a Jerusalém milhares de peregrinos, pelo menos 3 vezes ao ano. E todo mundo sabe, todo mundo que estuda teologia bíblica sabe que a cidade de Jerusalém, como é até hoje, viu? Era uma cidade profundamente turística. E como você tem os judeus da diáspora lá na casa de 5 milhões de indivíduos, tá bom? Se você tiver ali 100 mil pessoas passando por ali, você tem 100 mil oportunidades de poder converter judeus até o cristianismo. Daí o interesse de Saulo de Tarso por perseguir os cristãos em Damasco, viu? Vamos continuar. Eu agora vou, só para poder voltar aqui, né, e dizer que aqui eu tento provar para você, espero ter conseguido, né, o interesse de Saulo em Damasco, motivações particulares, né, que vão, digamos assim, né, conduzi-lo a Damasco. Por que Damasco entra no radar? Não é? Até inclusive do livro de Atos dos Apóstolos. E muita gente não sabe. Pode parecer assim infantil, mas não. Muita gente não sabe por qual interesse, qual motivação o Saulo de Tarso decidiu seguir com uma caravana de perseguidores em Damasco. Muita gente não sabe. Pronto, você está sabendo aqui agora. E aí, só para poder encerrar esse bloco, me parece ficar bastante provado que Damasco não tem via apostólica e também não tem via dos helenistas refugiados. Tem, portanto, um dedo do Estevão. Não é só, hoje eu estou destacando aqui especificamente o Estevão, que ele era o líder dos helenistas de Jerusalém, mas com certeza outros nomes e alguns a gente nem sabe quem é, né? A gente nem sabe quem é, só Deus sabe. Vamos lá. Agora sim, mudando um pouquinho, mas dentro do tema, eu quero citar essa dupla, Adriana Destro e Mauro Pesce. Essa dupla aqui eu conheci no mestrado. Eu estava ainda nos dias de mestrado e conheci essa dupla. Eu não sei se são casal, não sei, então vou falar dupla, que eu realmente não sei se são casal. E eu também já li alguns livros do Mauro Pesce, mas da dupla é um livro que mudou a minha vida de entender o cristianismo das origens, e eu, mais uma vez, estou entregando aqui para vocês. Adriana Destro e Mauro Pesce escreveram esse livro em italiano, O Batista e Jesus. E aí eu conheci nos dias de mestrado esse livro, e esse livro chegou em português para nós com o seguinte título: O Batista e Jesus, 2 movimentos judaicos em tempos de crise. Adriana Destro e Mauro Pesce.
já fica aqui a recomendação. Se você quer ser feliz, compre esse livro e leia. Se você quer ser feliz, se você quer ter emoções espirituais, deleites espirituais, compre esse livro e leia. Esse livro é simplesmente um colosso, é um colosso. E se você acreditar no que eu estou te dizendo, eu já vou dar uma palhinha aqui da importância desse livro na minha vida, e aí eu reforço aqui o meu passe, reforço aqui o que eu tenho feito, mostrando para você que eu não me excuso de dar a você a informação, de dar a você a bibliografia, de dar para você as fontes, porque eu quero dizer para você que o nosso conteúdo aqui é sério, é um conteúdo tecnicamente verificável, dentro da língua portuguesa, e eu estou mostrando para vocês aqui informações consolidadas no universo acadêmico, até de reconhecimento internacional, tá bom? Isso aí eu posso te dizer. Vamos lá, vamos continuar. Então, esse é o livro em italiano, na época do mestrado, e aí ele vem para o português como O Batista e Jesus, da Edições Loyola. E aí ele vai apresentar para nós, e aí eu devo a Adriana Destro e ao Mauro Pesce, embora já tinha, é importante dizer isso, eu já tinha conhecimento, mas não conhecimento amplo do que eles me deram após ter feito a leitura do livro deles. E aí, aqui, eu quero que você olhe aqui para o nosso mapinha, na parte inferior aqui no seu canto direito. Damasco, a gente já mostrou que tinha uma base cristã antes da expulsão, tá bom? Antes da expulsão. E digo até mais, a expulsão se deu porque se descobriu, não é, o projeto dos helenistas em Damasco. Ponto. E também aqui, ó, aí entra a contribuição de Adriana Destro e Mauro Pesce. Tiro, a região de Tiro, que naquela época, né, era a Fenícia, e hoje, né, é um país chamado Líbano. Líbano é um país que eu tenho muita vontade de ir, mas tem muita coisa boa para o cristianismo na região do Líbano. Então, agora eu vou trazer para vocês uma contribuição de Adriana Destro e de Mauro Pesce, que eu, repito, já sabia, mas eles trouxeram uma abrangência muito mais ampla, não é, para mim, de que, além de uma comunidade cristã em forma de base na região de Damasco, observa o meu laserzinho, aqui, ó, quase todos os peregrinos, principalmente aqui, você não consegue observar, mas essa era a região da Capadócia, dezenas e dezenas de colônias dos judeus que desciam para Jerusalém, desciam aqui, viu, gente, a pé ou com caravana, desciam para poder chegar a Jerusalém, ou a galera daqui da região da Ásia Menor, aqui da região da Galácia. Não se esqueça aqui, tá, que quando Paulo se divide com Barnabé, eles vão por terra, tá? Vão por terra, aqui conhece o Timóteo, ainda vou falar sobre isso. Andando tudo por terra, tá? Andavam muito, sim, eles andavam muito, não tem carro, não tem avião, o que tem é barco. Então, vamos lá. Tem charrete, tem carroça, quem tinha condição tinha uma charrete, uma carroça. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é que muitos peregrinos que vinham a pé passavam em Damasco para poder chegar a Jerusalém. E a região de Tiro, retomando o assunto que estava dizendo, era para quem vinha de navio cargueiro, viu? Navio cargueiro. O cara que está vindo de Atenas, de Corinto, de Creta ou de Roma, eu sei que o mapa não permite ver, Roma, o cara vem, cruzava a bacia do Mediterrâneo, e chegava até o porto de Tiro. Eu não vou falar isso aqui agora, só apenas para poder reforçar. Eu não preciso nem dizer muito, você leitor de Bíblia, o quanto o porto de Tiro era amplamente conhecido como sendo o lugar em que se transportava ouro, vestidos, pedras preciosas. Tiro é lembrado no Apocalipse, Ezequiel, Isaías, vários textos do Antigo Testamento vão mostrando o quanto o porto de Tiro era o porto de onde se transportava coisas valiosíssimas. Então, era sobremodo agitada a região de Tiro, viu? A região de Tiro era sobremodo agitada. Novidade no pedaço, podemos falar que o Estevão ou Felipe aprontou por lá de cá.
Estevão ou Filipe vão aprontar para o lado de cá. Agora, um pegando o grupo que desce por terra e outro grupo que vai a Jerusalém e que desembarca na região de Tiro ou na região de Cesareia Marítima. Meu Deus! Logo, você tem peregrinos que vêm por terra, tem base cristã em Damasco. Peregrinos que vêm por mar, tem base cristã em Tiro. Vai chegar em Jerusalém já sob efeito do trabalho dos helenistas. Para o terror de Saulo. Para o terror de Saulo de Tarso. Vamos lá? Então, passando. Mauro Pesce e Adriana Destro dizem, na página 40 do seu livro, um pouco sobre isso que eu estou discorrendo aqui agora. Esse grupo é aquele no qual nascem os relatos da ressurreição transmitidos pelo evangelista Lucas. As fontes especiais de Lucas parecem bem enraizadas no entorno de Jerusalém. Observe a tarja vermelha, na Judéia ocidental e costeira. Palminhas para Adriana Destro e Mauro Pesce. Por quê? Porque eles me fizeram enxergar mais amplamente um trabalho litorâneo, não sei se é assim que se fala, um trabalho ali na região do litoral, ou, né, na costa ocidental da Palestina, que não é brincadeira, não. Mostra muito contundentemente o quanto os helenistas eram inteligentes demais, estrategistas missionários, pregadores carismáticos, um grupo absolutamente impressionante. Impressionante, repito, e é exatamente porque esse plano foi descoberto que vai acontecer a morte de Estevão, sem intervenção apostólica, e o botão de start do enraivecimento desse jovem chamado Saulo de Tarso. Uau! Que ele diz, vou para Damasco para poder interromper essa heresia, essa maluquice, os peregrinos não estão descendo. Lógico, né, gente? Estou falando todos. Os peregrinos não estão descendo, está tendo uma base cristã aqui. Então, se tem aqui, né, um judaísmo mais ortodoxo tentando estancar o alastramento da pregação apostólica, eu vou lá para Damasco. E lá, graças a Deus, na aula que vem, uma aula específica sobre isso, ele vai tombar ao chão e vai ser convertido por Jesus Cristo. Aleluia. Então, vamos lá. Então, bem enraizadas no entorno de Jerusalém, na Judéia ocidental e costeira. Talvez se trate de judeus de língua grega. E na primeira parte de sua obra, parecem se basear em informações provenientes, sobretudo, de ambientes dos seguidores de língua grega. De fato, são precisamente seguidores helenistas de Jesus. Opa! Estamos falando, pelo menos vamos identificar agora um espalhamento e uma difusão na costa litoral, né? Na costa litoral da Palestina Ocidental, que tem a ver com o trabalho helenístico e nada, absolutamente nada a ver com a vertente, a via apostólica. Vamos lá, então? Uma enxurrada de autores trazendo aqui para você. Uma enxurrada, só peso pesado. Todos eles confirmam igualmente o que Adriana Destro e Mauro Pesce trazem para nós mais sistematicamente e mais amplamente também. Então, primeiro, Rinaldo Fabres, ele coloca: Paulo aproveita a parada do navio para encontrar a comunidade local em Tiro, uma comunidade fundada provavelmente pelos refugiados das perseguições de Estevão, e que Paulo tinha visitado na volta da sua primeira missão com o Barnabé. Só ouça, por gentileza. Todos eles considerando, existe uma comunidade cristã em Tiro, não tem nada a ver com os apóstolos. Agora você tem Rússio Gonzalez. Em Tiro, o grupo de Paulo encontra-se com, abre aspas, os discípulos, ou seja, cristãos da cidade. Olha a tarja preta do Justo Gonzalez. Atos dos Apóstolos não nos informa como o evangelho chegou a Tiro. Quem levou o evangelho para lá? O verbo que traduz encontrar no texto grego sugere que eles tiveram que ser procurados. Opa! Quando Paulo chega, fala, tem crente aqui também? Tem. Mas qual é o histórico aqui da implantação desses crentes? Paulo, é muito antigo. É muito antigo. Isso aqui,
Desde os dias do companheiro Estevão. Desde os dias do companheiro Estevão. Lógico que eu estou aqui, né, interpretando, traduzindo, estou dramatizando também. E agora, um que eu gosto bastante, Alberto Casaleno. Terceiro, Paulo aproveita a parada para visitar a comunidade fundada provavelmente pelos helenistas, que foram os primeiros evangelizadores da Fenícia, atual Líbano, Alberto Casaleno. E agora, William Hendrickson, ele coloca, os crentes helenistas que foram dispersos depois da morte de Estevão chegaram aí tão longe quanto a Fenícia e levaram o evangelho de Cristo ao conhecimento das pessoas. A cidade de Tiro pode ter tido uma congregação de judeus e gentios quando Paulo foi visitá-la. Pouco sabemos a respeito dessa igreja em Tiro, mas nos tempos pós-apostólicos, Tiro se tornou um grande centro de difusão da fé cristã, William Hendrickson. Quero dizer com isso, espero que você acredite no que eu estou te dizendo, e é a hora que eu digo para vocês, gente, eu valorizo o meu passe, não é por vaidade, é porque eu comemoro as informações que eu mesmo dou, eu vibro com isso, isso é minha vida, isso é minha paixão, isso é o meu amor, isso aqui é o meu destino. É a teologia. Sempre vai ser isso. É o que me mantém vivo. Aí eu digo para você, Douglas, o programa de Estevão, o programa de Lucas é Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ok, ele está fazendo um sumário ali nessa apresentação, viu? Só que agora me parece ficar absolutamente provado vários centros de difusão da fé cristã que não estão especificamente discriminados, não é? No radar de Lucas. E eu vou explicar isso ainda hoje. Como ele vai fazer uma espécie de sumário. Aí, como eu disse para você, gente, eu estou trazendo para você uma novidade de primeira mão, para quem não sabia. Eu estou falando de uma igreja estranha ao conhecimento dos apóstolos e uma igreja estranha ao conhecimento do próprio Paulo. Quando Paulo vai para voltar para Jerusalém para entregar a oferta, está muito cedo para poder falar isso, está lá na parte final do nosso curso, desse curso aqui, Paulo de Tarso, do zero ao seu martírio, em ordem cronológica, ele, caramba, tem igreja aqui também? Tem. Quem plantou essa igreja aqui? Rapaz, se eu te disser que essa igreja aqui é tão antiga, mas não foram os apóstolos? Não, também não foram os apóstolos, não. Quem foi, então? Rapaz, foram os helenistas, tá bom? Vamos continuar, então. Agora que é o momento áureo da nossa aula. Agora que é o momento áureo da nossa aula. Se prepare, eu fiz esse slide aqui com muito carinho. E deu um trabalhão terrível. Observe isso aqui. Agora vamos conferir esse mesmo andarilho de Filipe. Agora vamos trocar o personagem. Vamos falar de Filipe. Vamos considerar didaticamente que o Estevão coordenou o trabalho em Damasco, tá? Eu não tenho condições de provar. Isso aqui é apenas uma sugestão. Suponhamos que o Estevão coordenou o trabalho em Damasco. E agora vamos fazer uma outra suposição de que Filipe coordenou o trabalho na costa, digamos assim, né, litorânea aqui da região da Palestina. Tudo isso aqui ainda é Palestina, viu? Tudo isso aqui é Palestina. Então, a costa ocidental, que é a contribuição de Adriana Destro e de Mauro Pesce, tá bom? E tudo isso aqui está na conta do Filipe. O diácono Filipe, que é quem vai batizar o eunuco, que é quem vai levar o cristianismo para Samaria e assim por diante. Então tá aqui, ó. Gente, eu não vou conseguir fazer com que a gente leia, né, todos esses textos que eu já coloquei aqui didaticamente melhor para eu poder conduzir, tá bom? Então eu vou já estou dando as referências aqui, é só para você conferir na sua Bíblia, tá bom? Para você conferir na sua Bíblia, mas eu quero que você me dê atenção aqui, ó. Eu quero que você me dê atenção aqui, principalmente aqui, de Gaza para cima, tá bom? De Gaza para cima. Então, vamos lá. Tudo começa em Atos 8:4. Atos 8:4, Filipe está em Samaria. Tá aqui, ó. Samaria está aqui. O Estevão já está morto, viu? O Estevão já está morto. O Filipe está aqui, ó. Samaria. Então, suponhamos que o Estevão já deu uma contribuição gigante lá em Damasco. Filipe está aqui, em Samaria. Aí,
Atos 8, 26, não precisa abrir o texto, Jesus manda ele sair de Samaria e ir a Gaza. Só você conferir na Bíblia. Ele sai de Samaria, Filipe vem para cá. Observa o laserzinho. Gaza, Gaza, Gaza. Encontra ali em Gaza o eunuco. Converte o eunuco. Batiza o eunuco. O Espírito arrebata o Filipe. Ele sai de Gaza e vai para Azoto, só subindo. Eita, meu Deus do céu, que coisa gloriosa para mim. Que coisa gloriosa. Em Azoto, ele está pregando. Aí você já está aqui, ó. Atos 8:40. De Gaza para Azoto. Ainda no mesmo versículo de Atos 8:40, ele agora sai de Azoto e vai para Cesareia Marítima. Pô, subiu mais um pouquinho. Aí agora é palpite meu, palpite meu. Atos 9:36, imagina-se que Filipe tenha convertido a discípula Dorcas. Isso aqui é palpite meu. Atos 9:36, na minha opinião, essa discípula chamada Dorcas pode ter sido uma discípula do Filipe. Por quê? Atenção. Porque o Filipe sai de Azoto e o Espírito manda ele ir para Samaria. Samaria não, eita, não posso fazer isso. Sai de Azoto e vai para Cesareia. Essa Cesareia aqui é a Cesareia Marítima. Observe aqui que essa outra Cesareia é a Cesareia de Filipe. É essa Cesareia aqui. E para ele sair de Azoto e chegar até Cesareia, ele tem que passar por Jope. Lembra que eu falei no início da aula? Quando o Pedro vai lá a Jope e ele encontra a Dorcas, e caramba, tem cristianismo aqui? Tem. Rapaz, quem converteu essa discípula Dorcas? O Lucas fica na dele, Lucas não fala. O Douglas do Carmo fala, sem certeza absoluta, de que pelo menos se sugestiona que tem um dedinho do Filipe aqui. Por quê? Porque, vamos lá, recapitulando, o Filipe está em Samaria, o Espírito manda ele descer a Gaza. Se encontrou com o eunuco, fez o que fez lá com o eunuco. Aí vai para Azoto. De Azoto, sai de Azoto agora, vai para Cesareia Marítima, mas pode ter passado em Jope, Lucas ficou na dele, e a Dorcas pode ter sido uma discípula do Filipe. Muito bem. Quando ele está em Cesareia Marítima, observa, Cesareia Marítima, vamos agora ler Atos 21, 3 e 4. Paulo encontra irmãos em Tiro, anos depois. Não é a hora de falar isso. Anos depois. O Paulo está voltando para Jerusalém para poder entregar uma oferta. Vocês vão saber na hora certa. Tá bom? Nesse curso ainda. O Paulo chega em Tiro. Quando ele chega em Tiro, está na Bíblia, Atos 21, 3 e 4. Esse aqui eu prefiro ler. Esse daqui eu vou ter que ler. Vamos lá. Atos, capítulo de número 21, e o versículo 3 e 4. É dito assim: e indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Cansei de falar e estou falando aqui para vocês agora. Tiro é uma região portuária de embarque e desembarque de produtos que eram distribuídos para o mundo inteiro. Então, os helenistas que fundaram uma comunidade cristã em Tiro são baita do inteligentes. Os caras são estrategistas. Não estão falando aqui com pangaré. Tá bom? Versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. Aí entra o texto do Justo Gonzalez. Achando discípulos, ou seja, um espanto para Paulo quando descobriu. Ih, rapaz! Tem igreja aqui, cara. Tem crente aqui, cara. Tem crente aqui. Vocês são ligados aos apóstolos? Olha, não. Não? Não. Vocês são ligados a quem? Nosso, entre aspas aqui, ó. Nosso pai faleceu. Estevão. Nosso pai faleceu. Pai aqui é só uma maneira de falar, tá? Então, vamos lá.
E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Isso aqui é uma outra ocasião, tá bom? Aí, vamos continuar nossa jornada. Versículo de número... Já lemos aqui, ó. Agora, olha o versículo 21. Eita! Atos capítulo 21, versículo 7. Tá? É dito assim: e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. Olha aqui, ó, Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, opa, tem crente aqui também. Ptolemaida, havendo saudado os irmãos, ficamos com ele mais um dia. Olha o versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele, chegamos a Cesareia. Opa! Cesareia. Encontramos Filipe com 4 filhas profetisas em Cesareia Marítima. Pronto, esquece. Vale ouro, 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 ouro. Essa notícia é simplesmente estarrecedora. Não sei o quanto você recebe isso do outro lado. Mas eu, particularmente aqui, meu amigo, eu estou aqui em êxtases espirituais. Êxtases espirituais, porque eu celebro a informação, tá? Isso aqui é o meu jeito mesmo da teologia. Eu sou menos formal, né? Procuro ser mais interativo. Isso, para mim, cara, isso aqui eu não aprendi na graduação, gente. Isso aqui eu não aprendi no mestrado. Isso aqui eu não aprendi. Isso aqui foi cavando, isso aqui foi leitura, isso aqui foi paixão. O que eu estou dizendo para você, observa o meu laserzinho. O Filipe sai de Samaria, Gaza, Azoto, supostamente Jope, Cesareia. Alguém foi lá em cima, em Ptolemaida e em Tiro, e o Filipe monta sua base aqui em Cesareia Marítima. Ali ele casa, tem família, tem 4 filhas que são profetisas. Então, volto a dar honra a Adriana Destro e a Mauro Pesce, dizendo, olha, a costa ocidental da cidade de Jerusalém, aqui, a costa ocidental de Jerusalém, a região litorânea, tudo comunidade cristã não vinculada aos apóstolos. Elas, se não estão vinculadas aos apóstolos, estão, portanto, vinculadas a quem? Não há dúvida de que a minha, abre aspas, aposta está sobre os helenistas. Agora, eu preciso ser franco e honesto com vocês, que a grande pergunta vem agora. Vem cá, Douglas, essas igrejas aqui foram implantadas antes ou depois da expulsão? Aí eu tenho que ser franco com vocês. Essa daqui de Damasco, antes da expulsão, todas essas daqui, provavelmente, depois da expulsão. Depois da expulsão. Pelo menos, na pena de Lucas. Na minha intuição, eu acho que Tiro pode ter sido antes da expulsão, mas na minha intuição, não tenho condições de provar. Não tenho condições de provar. Não tenho condições de provar. O que você acha disso? Vamos lá. Então, minha conclusão, esse mortal que vos fala, sendo assim, é provável que na região de Cesareia Marítima e em Tiro, no atual Líbano, houvesse uma sólida comunidade cristã, esta, por sua vez, liderada por Filipe. É para lá que Filipe vai logo após a morte de Estevão. É aqui que está a minha pulga atrás da orelha. Por que depois que o Estevão morre, ele vai para lá? Será que já tinha alguém lá? Eu suspeito que lá tem um homem chamado Menasson de Chipre. Meu Deus do céu. E isso aqui não tem em livro nenhum, para a sua preocupação. Viu? Para a sua preocupação. Isso aqui é coisa minha mesmo. Isso aqui é coisa minha. Um homem chamado Menasson de Chipre tem casa própria em Jerusalém, Chipre, terra do Barnabé. Tem casa própria em Jerusalém,
mas ele mora na região de Cesareia Marítima, junto com o Filipe. Mas o Lucas dá um detalhe de que ele era um discípulo antigo. Observe, isso aqui não está no slide, você vai precisar abrir a sua Bíblia agora. Em Atos, capítulo de número 21, e o versículo de número 15. É dito assim: depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar. Você certamente nunca ouviu falar nesse nome chamado Menasson de Chipre. Tenho quase certeza. Menasson de Chipre, da colônia de Barnabé. Chipre, colônia de Barnabé. Menasson de Chipre, discípulo antigo, morador em Cesareia. Não seria um Menasson de Chipre um difusor do cristianismo em Cesareia Marítima? E o Filipe, ele para lá, depois de ter feito aquele trabalho, né, do sul para o norte, pela região costeira? É apenas uma sugestão. Mas que tem coisa aí, tem. Que tem coisa aí, tem. Ah, ô Douglas, mas o Lucas não diz. Mas eu estou falando de um monte de coisa que o Lucas não diz. Que o Lucas, ele apresenta o sumário. Vocês vão pregar Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas ele já encontrou um monte de coisa aqui. Vamos continuar? Esta, por sua vez, liderada por Filipe. É para lá que Filipe vai logo após a morte de Estevão, que constitui família e desenvolve uma igreja liberal. Liberal aqui é o fato de ser uma igreja mais aberta, né, ao profetismo feminino e mais a adesão de gentios e coisa desse tipo. Dando espaço para mulheres desenvolverem o profetismo. Se for verdade, Filipe alocou-se num dos portos marítimos mais movimentados do mundo. Ali aportavam navios do mundo inteiro e também por ali desciam milhares de judeus em direção a Jerusalém para as festas, agora por mar. Portanto, é relativamente seguro acreditar que as missões cristãs não foram iniciadas somente após a morte de Estevão, mas, ao contrário, podem ter sido iniciadas por ele, em Damasco, e por Filipe, na costa ocidental da Judéia. Essa aqui é a minha fala, não tenho aqui nenhum livro para poder fundamentar, por isso que botei meu rosto bem no centro da sua tela. Bom, se você quiser acreditar, eu coloco aí as minhas fichas nessa proposição. Então, para mim, tem alguma coisa acontecendo na costa ocidental de Jerusalém ou na Palestina antes da expulsão. E aí, após a expulsão, o Lucas vai colocando para nós, porque esse é o sumário dele, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Bom, essa aí é a minha opinião. E essa minha opinião, ela vai se fundamentar exatamente por causa desse companheiro aí, o nosso amigo Lucas. Lucas, nosso amigo, São Lucas, um homem inspirado por Deus, escritor do evangelho que leva o seu nome e do livro de Atos dos Apóstolos, não é? Mas quando a gente vai estudando mais tecnicamente a natureza do seu texto, a gente descobre o que o nosso amigo Romano Pena coloca para nós na página 75 do seu livro As Primeiras Comunidades Cristãs. Ele coloca, abre aspas, a história traçada por Lucas nos Atos dos Apóstolos é, tarjada preta aí, ó, infelizmente parcial, pois segue um fio que parte de Jerusalém, passando por Antioquia da Síria, chega em Roma. Mas com relação às quaisquer igrejas existentes na terra de Israel, o texto é substancialmente reticente, ou seja, ele fica devendo para a gente, fica devendo para a gente. No entanto, alguns elementos podem estar disponíveis para reconstruir, pelo menos parcialmente, a situação. Foi o que eu fiz na aula de hoje. Tentar reconstituir e encontrar outras igrejas subscritas na pena de Lucas,
e tentar mostrar para vocês o quanto teologia é simplesmente fascinante. Vamos continuar? Bom, então, encerramos a primeira parte da nossa aula. Segunda parte, por que e por quem Estevão foi morto? Diante de todo o seu empreendimento missionário, evangelístico. Quem matou? Por que matou? Essa é uma grande pergunta, que me parece ficar já relativamente fácil de se responder a partir de tudo que vimos até aqui. Então, vamos agora a essa resposta. Vou usar o padre Valdeci Gonzaga, foi meu professor dos estudos paulinos na PUC, e, para mim, um dos grandes especialistas em Paulo em território nacional. Né? Não é protestante, não é evangélico, eu soube dialogar muito fraternalmente com ele e aprendi muito, como aprendo até hoje por meio dos seus livros. Ele é o diretor do Departamento de Teologia da PUC, até o momento que você vê esse vídeo, e é uma pessoa muito acessível, e é um especialista aí nas cartas e na teologia do Paulo de Tarso. Então, ele coloca no seu livro os conflitos na igreja primitiva entre judaizantes e gentios, a partir das cartas de Paulo aos Gálatas e Romanos, esse parágrafo. Na página 44 ao 47, eu tive que fazer algum recorte, uma acomodação, para poder ficar mais fácil a sua compreensão. Então, o Valdeci coloca assim, bom, por que o Estevão foi morto? Era uma motivação só religiosa? Eu diria que não, com base e com apoio nos textos do Valdeci. Ele coloca assim esse parágrafo. Quanto ao templo, os helenistas afirmavam que um edifício terrestre, feito de pedras, não poderia ser a casa de Deus. Atos 7:49. Uma pausa aqui para poder colorir seu entendimento. Lá vai. Primeiro, lembra que eu falei já em algumas aulas que os helenistas mais radicais vinham para Jerusalém exatamente para poder se acomodar à sombra do templo, que eles gostavam de viver uma vida religiosa ligados semanalmente à agenda do templo? Ok. Após a conversão desses helenistas, o templo perde, portanto, a sua importância. Importância essa que motivava os radicais a se mudarem dos seus respectivos países, vindo, portanto, para poder morar em Jerusalém. Então, convertido a Jesus Cristo, e aí, com toda certeza, resgatando todas aquelas memórias dessa destemplarização de Deus, ligados ali ao Templo de Jerusalém, os helenistas têm uma pregação que incomoda bastante. Eles já começam a dizer que o templo já não é mais tão importante. E isso vai ativar, digamos assim, o sentimento dos mais radicais que ainda não se converteram e que permaneciam ainda lá ligados à sinagoga dos libertos. Um deles, Saulo de Tarso. Então, continuando aí a leitura na tarja amarela. Os helenistas sabiam que a única motivação dos judeus da diáspora em vir a Jerusalém era porque estava proibido um templo de adoração alternativo. Todo mundo que está fora de Jerusalém adorava Deus em sinagoga. Os mais radicais, os apaixonados, querem ir para Jerusalém, como o protestante quer ir para a Alemanha e o católico quer ir para o Vaticano. Entende? Seria hoje, nos dias atuais, né? Então, o Estevão começa a pregar contra essa vida religiosa totalmente realizável, ligando-se semanalmente à agenda do templo. Então, vamos continuar. Então, enfatizando, aí aqui eu coloquei entre colchetes, são minhas palavras, enfatizando em Damasco a descentralização do santuário, bem como, tarja vermelha, observe, a inutilidade dos sacrifícios no altar, isso certamente provocaria uma baixa frequência de peregrinos, diz Valdeci Gonzaga. Ao dizer que Deus ouve as orações dos judeus a céu aberto, já não seria necessário viajar de tão longe para orar em um dos pátios do templo. E se o perdão dos pecados se obtém agora por meio do batismo em águas, as doações contínuas tornam-se, portanto, obsoletas e a lei de Moisés insuficiente para justificar. A pregação de Estevão ameaça a própria existência das classes dirigentes de Israel. A direita ameaça a classe sacerdotal e a esquerda ameaça os doutores e os fariseus, que são o partido popular.
Além disso, os grandes proprietários são os grandes fornecedores do templo, que correm o risco de perder o seu melhor mercado. Aquele que sempre pode pagar bem, porque aí nunca falta dinheiro. Tarja preta, sensacional, fogos, deleite espiritual, gritos de glória a Deus, se possível. A morte de Estevão, então, tem um motivo político, econômico e religioso. Eita! Eita! Ah, não, o Estevão foi morto porque ele estava pregando, os caras não gostaram da pregação dele e apedrejaram. E tem muita coisa envolvida, meu filho. Era muita coisa envolvida. Muita coisa passando aí por debaixo dos panos. E você está sabendo aqui comigo. Você está sabendo aqui comigo. Aqui comigo. Muita coisa aí debaixo dos panos. Muita coisa. Então, faço coro às palavras do Valdeci Gonzaga, dizendo a morte de Estevão tem, portanto, uma motivação política, econômica e religiosa. E não é só isso não, tá? A ida de Saulo para Damasco também. A ida de Saulo para Damasco também. Porque o templo está sendo prejudicado, menos peregrinos estão descendo. E fora o espalhamento da boa nova de Jesus, que de Damasco, próximo de Antioquia da Síria, poderia se espalhar tão rapidamente para o restante do mundo. Não é hora de falar isso. Agora, é na hora que a gente for falar de Antioquia da Síria. Agora é só Damasco. Tá certo? Então tá aqui provado para você, pelo menos segundo a minha opinião, e eu arrisco acreditar na maneira como o Valdeci Gonzaga coloca para nós, tá bom? Acredito que por detrás da morte de Estevão tem motivações político-econômicas e, claro, religiosas, porque uma coisa está ligada à outra. Vamos lá, então. Então, essa parte que você consegue observar no canto direito do seu vídeo mostra aí o Estevão sendo brutalmente apedrejado na mesma hora em que ele consegue presenciar algo extremamente glorioso. Jesus Cristo em pé, à direita do trono de Deus, recebendo o Estevão, que tem agora a sua alma desencarnada e alcança o estado de glória. E glória a Deus por isso, é o primeiro mártir, e toda honra aí à memória de Estevão. Não há pessoa, porque o protestante não faz isso, mas a memória, toda honra. Tá bom? Muito bem. E aí, então, eu vou colocar para você as partes conclusivas, não é? Da parte em que a gente fala dessa motivação que veicula a execução de Estevão. Lucas nos apresenta a cena na qual Estevão está debatendo com os judeus helenistas, não convertidos, nos espaços da sinagoga dos libertos. É a primeira vez que Saulo vai aparecer nominalmente no radar de Atos dos Apóstolos. Há detalhes importantes no texto que saltam aos olhos. Letra A. Não foram os helenistas que fizeram a denúncia no Sinédrio, antes subornaram tarja preta, varões hebreus, provavelmente. Esquece. Lindo de saber. Ou seja, os helenistas sabiam que não eram amplamente prestigiados pela cúpula sacerdotal de judeus hebreus autóctones que controlavam o santuário, você sabe muito bem disso. Então, quando eles têm algo a fazer contra Estevão, diz o texto de Atos dos Apóstolos que eles vão subornar. Vão subornar quem? Provavelmente os varões hebreus. Falavam o aramaico, já tem um pouco mais de prestígio racial, né, diante da cúpula sacerdotal. Tudo isso estava envolvido. Então, os helenistas é que vão matar o Estevão. Os helenistas vão matar o Estevão e agora vão fazer um engendramento com ele. Por quê? Por causa de toda essa motivação que eu estou dizendo para você. Não era só a teologia que estava envolvida, muitas outras coisas, principalmente relacionadas às suas táticas missionárias, como a gente tem falado aqui já desde o início da aula. Então, esses varões hebreus, depois você confira o texto, são eles que vão fazer a denúncia, e aí pegam o Estevão e levam o Estevão para o Sinédrio. Mas, ora, quando os apóstolos foram para o Sinédrio, a população protegeu. Lembra lá daquela aula que eu falei
sobre a possibilidade de não ter havido uma perseguição violenta contra os apóstolos. Por quê? Porque eles eram benquistos, não romperam com a tradição judaica, continuavam frequentando as orações regularmente no templo. Então, tudo isso vai protegê-lo de uma perseguição violenta. Já aqui dos helenistas, não houve nenhum tipo de mediação apostólica. Não houve nenhum tipo de interferência apostólica, para a nossa tristeza, não é? Para a nossa tristeza. E provando também que não houve tanta ligação assim entre os judeus, os 12, né, de fala aramaica, e os judeus helenistas, que eram judeus, importante reforçar essa altura, que eram judeus também, mas de cosmovisão mais helênica, mais grega. Não houve intervenção apostólica, simplesmente não houve intervenção apostólica. Aliás, cabe uma pergunta: onde estão os apóstolos? Onde eles estavam? Por que Lucas não discorreu absolutamente nada sobre eles? Aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula, especificamente mais amplamente consolidado. Tá bom? Letra B. Os anciãos e os escribas entram na cena, são juristas da época, os quais viram que se tratava de um seguidor de Jesus e mudaram o teor da denúncia. Então, vamos lá. Quando os judeus da Sinagoga dos Libertos querem aprontar contra Estevão, suborna varões hebreus, levam ele para o Sinédrio, meu amigo, quando eles descobriram que se tratava de um seguidor de Jesus, simplesmente mudam a denúncia. Aí é o que eu coloquei, depois você confira lá no texto. Eles vão mudar a denúncia. Vão dizer simplesmente que o Estevão está falando contra esse santo lugar, contra o templo e contra a lei. Porque isso vai provocar a fúria da cúpula do Sinédrio, que vai permitir que Estevão fizesse a sua defesa. Estevão vai fazer a sua defesa, é condenado e morto apedrejado. Mais uma vez, citando o Romano Pena, no seu livro As Primeiras Comunidades Cristãs, ele coloca um trechinho interessante na página 65. Na página 65. Atenção máxima. Atenção máxima. Na página 65, Romano Pena. Os atos registram a existência de em Jerusalém, de várias sinagogas para os judeus da diáspora grega, conhecido como os libertos, os sirineus, os alexandrinos, os da Cilícia e os da Ásia. Foi com eles que discutiam tanto Estevão e depois Paulo de Tarso. Eu vou dizer aqui mais uma vez, porque à medida que a gente vai repetindo, isso se torna mais assimilável. Então, vou repetir mais uma vez. Estevão discute com essa galera. Essa galera mata. Essa galera é radical. Essa galera mata em nome da fé. Saulo segura a roupa dessa gente. Enquanto Estevão é apedrejado, Saulo segura a roupa dessa gente. Guarda essa informação, você vai saltar de alegria quando a gente souber na hora certa. Aqui, ó, Atos 9:29, é a primeira vez que Paulo, agora convertido, volta para Jerusalém e decide pregar pela primeira vez convertido. Ele vai pregar onde? Aqui, ó, Atos 9:29. Só você ler lá. Ele vai pregar para os judeus de língua grega, ou seja, ele vai pregar exatamente para o mesmo público que mata Estevão. Sabe o que eles vão fazer? Vão tentar matar Paulo. E Paulo vai embora e some no mapa. Não é hora de falar isso. Então, isso aqui é muito interessante, porque Atos 9:29 está mostrando Paulo assim, gente, voltei a vocês, meus amigos, e eu quero pregar aqui para vocês. Lembra do Estevão? Rapaz, o homem estava certo. O homem estava certo. E sabe o que vai acontecer? Eles simplesmente, isso aqui eu fico a imaginar, nós matamos ele, tá? Para te matar pouco custa. Paulo vai embora
Estevão não conseguiu escapar. Estevão não conseguiu escapar. E o nosso companheiro morre apedrejado diante dos olhos de Saulo de Tarso. É uma imagem apenas que mostra a ira dos judeus helenistas, ele sendo morto fora da cidade, e o Saulo segurando as roupas. Se prepare para a próxima aula. Se prepare para a próxima aula. Que eu vou fazer exatamente um questionamento a partir daqui. Exatamente a partir daqui. Saulo segurou as roupas. Pergunta: por que Saulo, já que é tão raivoso assim contra os cristãos, não atirou pedras em Estevão, hein? Por que ele não atirou pedras em Estevão? Lidera uma companhia de carrascos para perseguir os cristãos em Damasco. Tem diante de si uma baita oportunidade de expressar sua raiva, mas simplesmente congela e não consegue atirar pedras em Estevão. Só segura as roupas. Por quê? Meu Deus. Como esse texto é importante. Como esse texto é importante. Pedro Vasconcelos e Pedro Funari, na página 30 do seu livro Paulo de Tarso, um apóstolo das nações, ele coloca esse parágrafo. É difícil imaginar Saulo perseguidor do incipiente movimento cristão e seguidor de Gamaliel ao mesmo tempo. Nada disso parece ser o resultado do aprendizado com o mestre Gamaliel, mas ao contrário. Poderia indicar que Saulo fazia parte de um movimento zelota. Os mais radicais defensores do Templo de Jerusalém não eram os rabinos fariseus como Gamaliel, mas os judeus de língua grega provenientes da diáspora que viviam em Jerusalém e se opunham de forma radical àqueles que se contrapunham ao templo. Isso explica melhor a violência de Saulo. Então, isso aqui eu vou falar melhor na próxima aula. Aqui, todavia, eu preciso trazer um fechamento especial. Nossa aula já está encerrando. Então, eu vou trazer um fechamento especial. Eu quero que você pegue esse parágrafo aqui e só entenda uma coisa. A violência que classifica o Saulo de Tarso pré-cristão nos seus dias finais, ela não vem de Gamaliel. É isso que eu quero que você entenda agora. Ela não vem de Gamaliel. Então, todo mundo sabe, Saulo violento? É. Saulo foi perseguidor da igreja? É. Assolava a igreja? Sim. Tá, aprendeu isso com quem? Com Gamaliel? Não, com Gamaliel não foi. Então, o que explica melhor a violência de Saulo é que Saulo fez parte desse grupo zelota que, se falasse mal do templo, se falasse mal, eles vão partir para cima e para dentro de todos aqueles que se contrapunham ao templo. Isso explica melhor a violência de Saulo. Ok, beleza. Então, se está explicado que Saulo é tão violento quanto esses caras aqui, e nós temos alguém que está falando contra o templo, e nós temos um Paulo que simplesmente não reage diante do assassinato de Estevão, a grande pergunta é, por que ele não exprimiu, por que ele não pôs para fora, por que ele não externalizou a sua ira, o seu zelo e a sua violência sobre o corpo de Estevão, hein? Por quê, hein? Ajuda a gente, Espírito Santo de Deus. Ajuda a gente. Aqui, ó, lá vai meu palpite. Se você quiser acreditar no que esse mortal tem a dizer, eu escrevi um livro chamado Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. É, para mim, um baita de um livro. Não foi um livro assim que despertou tanta curiosidade dos leitores, mas a gente sabe que a leitura no Brasil é muito difícil, as pessoas não costumam ler muito bem autores nacionais, eu também não sou famoso, então a gente vai lutando aí para a gente poder pleitear um espaço consolidado no cenário teológico nacional. Tá bom? Então, eu escrevi, então isso aqui são palavras minhas, né? Eu peguei um trecho do meu livro e tento aí colorir, fazer aqui uma verossimilhança. O que é verossimilhança? É você se apropriar de algo que é factual e você trazer algum tipo de dramatização, semelhante ao que são feitos nas novelas, né?
nas novelas aí da Record, eles acabam trazendo algum tipo de adição, alguns casos até vão contra, no meu caso que não vai contra, talvez vá além, mas não vá contra. Tá bom? Vamos lá. Então, eu coloco aqui os instantes finais da morte de Estevão nas seguintes palavras. Seu espírito sereno só tinha mesmo condições de olhar para o alto e ver os céus se rasgando diante dos seus olhos. Estevão teve uma visão de Jesus em pé, à frente do seu trono, à direita de Deus, dando-lhe boas-vindas. Lentamente se despede do mundo dos homens, porém, antes do seu último suspiro, altamente esbravejou, dizendo, : Senhor Jesus, receba o meu espírito e não lhes imputeis este pecado. Atos 7, 59 e 60. Os helenistas gritavam e tampavam os ouvidos, no entanto, sua oração ecoou primeiro nos ouvidos do jovem Saulo, antes que suas mãos tocassem seus próprios ouvidos para não ouvir a oração de Estevão. Você olha para mim, porque o texto bíblico diz que eles tampavam os ouvidos. Só que antes do Saulo tampar os ouvidos, a oração de Estevão já havia entrado em seus sentidos, e quando Saulo, imaginando, colocando as suas mãos sobre a sua orelha, ele, vou usar um pleonasmo aqui, ó, coloca para dentro assim, ó, e entra em seus sentidos a oração de Estevão. Eu continuo. Por alguns instantes, Saulo congelou diante daquele barulho de vozes ensandecidas e fixamente olhava para Estevão, que ignorava as pedras que lhe tiravam sangue e tão somente contemplava a beleza da glória de Jesus Cristo. Na memória de Saulo, vinham as lembranças de Estevão pregando na sinagoga dos libertos. As memórias, eu costumo dizer aqui, né, não vou dizer agora, já está aí no texto, né? O Saulo olhando e vendo, entre aspas, um ídolo, uma referência, um ícone, como a gente costuma dizer, totalmente desviado em sua percepção, um desperdício. Poderia não ser assim, talvez dizendo Saulo de Tarso. Mas esse, continuando a leitura, não teve coragem de lhe arremessar pedras. Pensava que um homem tão sábio e convicto quanto Estevão não poderia morrer em nome de uma mentira. Havia algo estranho. O que aquele jovem fariseu não sabia é que Jesus o haveria de escolher para substituir Estevão na missão de evangelizar o mundo. E assim, à vista de Saulo, Estevão adormeceu, abre aspas, no Senhor, fecha aspas. Certa vez afirmou o Santo Agostinho, novamente abro aspas, se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria Paulo, fecha aspas. Meu Deus do céu! Aleluia! Se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria Paulo. E assim, nosso companheiro Estevão se despede do mundo, se tornando o primeiro mártir da história do cristianismo. E o violento Saulo? Esse eu não consigo. Esse eu não consigo perseguir. Esse eu não consigo participar. Eu concordo que morra, mas não consigo atirar pedras. Não consigo. Esse aí se desviou, esse se perdeu, mas com esse daí, esse era uma referência. E agora a gente vai consolidar essa informação com a leitura de Paulo Nogueira, na página 100 do seu livro Religião e Poder. No cristianismo primitivo, ele diz: Lucas insiste em envolver Saulo como observador simpatizante do linchamento de Estevão. Ele é mencionado 3 vezes em Atos. Olha só do capítulo 7, 54 até 8:3, o Saulo é mencionado 3 vezes pela primeira vez e sempre correlacionado com Estevão. Os apedrejados deixam suas vestes aos pés dele, Atos 7, 58. Saulo consentia na morte dele, Atos 8.1. E após a morte de Estevão, Saulo assolava a igreja, Atos 8.3. Olha a tarja vermelha, essas referências têm como objetivo introduzir o personagem e realçar o contraste que sua conversão vai marcar entre o perseguidor da comunidade
e o evangelizador dos gentios, tarja amarela, observe. Se, por um lado, Saulo está presente no martírio do líder dos helenistas, por outro, é a esse grupo que ele vai pertencer e substituir, e ainda vai ser porta-voz dos apóstolos, porta-voz, perdão, diante dos apóstolos. A principal representatividade dos judeus helênicos não vai ser mais Estevão, vai ser exatamente seu substituto, Saulo de Tarso, que vai se converter na próxima aula. Rinaldo Fabres concorda com Paulo Nogueira e acrescenta: a tríplice menção de Saulo no pano de fundo do martírio de Estevão, já citei os textos no slide passado, corresponde à intenção de Lucas de criar um drama que se apoia no contraste. No mesmo momento em que morre o primeiro cristão por causa do seu franco e corajoso testemunho de Jesus Cristo, entra em cena o perseguidor Saulo, destinado a se tornar aquele que toma o lugar de Estevão e continua a obra dele. Que é isso? Esquece, meu irmão! E é forte demais, meu Deus! Que isso? Isso aqui, irmão, toca as vísceras, faz o sangue ferver. Entra em cena o perseguidor Saulo, destinado a se tornar aquele que toma o lugar de Estevão e continua a sua obra. Na perspectiva do autor dos Atos, aqui se inicia a história de Paulo. O seu nascimento como testemunha e enviado de Jesus Cristo acontece justamente nas dores do parto da igreja primitiva que perde seu primeiro combatente. E ela consegue ainda dar continuação à teologia de Lucas. Isso aqui lá dos evangelhos, especificamente, né? Que mostra que o cristianismo sai das estruturas judaicas para se aventurar a ganhar as estradas do mundo inteiro. E quem vai ser o substituto de Estevão? O Saulo de Tarso. E a gente vai encerrar. O melhor ficou para agora. O melhor ficou para agora. O melhor ficou para agora. Eu descobri, vou dizer que eu descobri, porque eu nunca ouvi isso de ninguém. Eu descobri. Tá bom, é meu conhecimento? Não, não é meu, mas eu cavei, eu descobri e coloquei no meu livro Apóstolos Helenistas. Tradições sobre o sepultamento e relíquias de Estevão. Isso aqui é um papo meio de católico, mas a gente é pesquisador, então a gente sabe filtrar isso muito bem. Aqui você tem uma imagem de arte sacra que mostra o sepultamento de Estevão. O sepultamento de Estevão. E aqui você tem Jacopo de Varazzi, que produziu um livro traduzido em português, Legenda Áurea, que conta a vida, a história e a relíquia dos santos. Nesse livro de Jacopo de Varazzi, você tem uma tradição do século V, uma tradição cristã, uma tradição eclesiástica e uma tradição relativamente popular, de que o enterro do Estevão pode ter tido uma ação de nada mais, nada menos do que Gamaliel, o mestre de Saulo de Tarso. Primeiro parágrafo. Poucos cristãos conhecem uma antiga tradição eclesiástica envolvendo o sepultamento de Estevão, viu? Lucas é bastante econômico nas palavras. Lucas somente diz que, abre aspas, uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E já Saulo assolava a igreja. Ponto. Sabemos de mais nada. Então, observe o laserzinho. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e já Saulo assolava a igreja. Nada. E aí entra exatamente Jacopo de Varazzi, que coloca para nós, no seu livro Legenda Áurea, a Vida dos Santos, a história por detrás do sepultamento de Estevão. E aí eu coloquei aqui na coloração amarela. E é justamente aqui que entra em cena Gamaliel, o mestre de Saulo. Há uma tradição do século V, da era cristã, que diz que Gamaliel cedeu o sepultamento, o sepulcro, melhor dizendo. Ele cedeu o seu túmulo particular para sepultar Estevão. E aí talvez você se pergunte, Douglas, isso faz sentido? Faz, pela seguinte razão. Estevão morreu apedrejado. Estevão morreu como blasfemo. Um homem blasfemo e, portanto, apedrejado, não teria direito a sepultamento. Seu estado de corpo entraria em decomposição ou em putrefação, e ele era colocado a céu aberto, ou seja, o blasfemo não tinha sepultamento digno.
Se é verdade ou não, eu não sei. Agora, que eu sou inclinado a entender que Gamaliel, Saulo e Estevão têm mais relações do que aquilo que a gente pode saber por meio da Sagrada Escritura, tem. Porque o Gamaliel, segundo essa tradição, cedeu o terreno e diz: eu tenho consideração por Estevão. Quem sabe, eu fui discipulador do Estevão, fui mestre do Estevão. Gamaliel, que era um homem mais complacente, Gamaliel, que era uma pessoa mais moderada e contra a violência, simplesmente pega o corpo de Estevão e dá a Estevão um sepultamento digno, para um enraivecimento ainda maior de Saulo e a ruptura de Saulo com Gamaliel. Isso é a próxima aula. E, para a gente encerrar, o próprio Agostinho conta diversos milagres no seu livro A Cidade de Deus, em que pessoas tiveram contato com as relíquias de Santo Estevão. Cura, milagre, virtudes do Espírito, Agostinho contando isso na Cidade de Deus. Vá pesquisar e você vai constatar. Portanto, Estevão foi um homem tão impressionante que, quem sabe, Gamaliel aí se envolveu e rompeu com toda a sua tradição religiosa para pôr as mãos sobre um blasfemo, pôr as mãos sobre um indivíduo apedrejado, e fez exatamente como fizera Nicodemos e José de Arimateia com relação a Jesus, que também morreu como um blasfemo e morreu crucificado. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula, permitindo o Senhor.